Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando aqui agora. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Dá um joinha pra mim. Me diz se tá tudo ok. Edu, meu marido lindo, Ana. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo me ouvindo bem então? Vou esperar o pessoal chegar, mas desde já consegui fixar o comentário. A live de hoje eu vou fazer ela um pouquinho diferente, tá? E aí, para quem sabe como faz isso, eu quero colocar aqui perguntas e respostas. Eu não sei aonde que eu clico para que possa ter então perguntas e respostas. Se alguém daqui que já entrou souber como é que eu faço isso, Karen, linda, Jaqueline, se algum de vocês souber me dizer como eu coloco aquele quadradinho que aparece de perguntas e respostas, me avisem, que daí eu já coloco, tá bom? Então, a votação do tema de hoje foi ansiedade. E aí eu pensei, o que nunca te contaram sobre ansiedade, não é mesmo? Acredito que é um tema que já está bastante batido, mas que sempre vale a pena ressaltar, porque tá todo mundo sofrendo hoje em dia com ansiedade, sofrendo pra caramba, tá? Então a ansiedade, ela tá muito maior do que a gente pensa. O Brasil, então, ele já desponta como o país de maior número de ansiosos no mundo, infelizmente. Oi, Meire, linda! Segundo pesquisas, nós já somos em mais de 12 milhões de ansiosos, tá? Só isso. Então a gente tem que encarar isso daí com muito respeito. E começando a falar um pouquinho sobre ansiedade, eu quero te dizer uma coisa. Você não é obrigada ou não é obrigado a conviver com uma dor. E a ansiedade por si só, ela gera uma dor que muita gente que está aí do seu lado não entende. Acha que é frescura, acha que é qualquer coisa, que você precisa ser forte, que isso daí é só dar uma volta ali que passa, enfim, tem tanta besteira que a gente escuta. Só que só quem sofre de ansiedade sabe o que é deitar para procurar formas de dormir e o cérebro continuar trabalhando sozinho, né? Tem vários posts até de Instagram que falam assim: as pessoas normais deitam e dormem, as pessoas ansiosas deitam para ter um diálogo interno com elas mesmas, né? Deitam e o cérebro fica trabalhando a milhão. Não conseguem dormir, tem todo um prejuízo na sua vida relacional, na sua vida profissional, né? Então, tudo começa quando a gente identifica quais são os nossos gatilhos, quando a gente começa a perceber que tem alguma coisa que não tá boa dentro do nosso emocional e a gente precisa sim levar isso muito a sério, tá? Gente, eu repito, não sei fazer perguntas e respostas aqui. Se alguém de vocês souber como é que eu faço isso, eu fixo aqui perguntas e respostas, tá bom? Antes de falar sobre ansiedade, eu quero contar para vocês uma coisa que talvez... Exatamente, Suelen. Uma coisa que ninguém nunca contou para vocês. A gente nunca vai controlar uma emoção. Vou começar a nossa live daí. Emoção é uma coisa tão interessante, é por isso que hoje em dia se fala muito de inteligência emocional. E quando eu pergunto para alguém sobre inteligência emocional, a gente tem que sempre partir do princípio de você entender o que é emoção, o que é uma emoção. E se eu for perguntar para qualquer pessoa, de repente, você sabe o que é uma emoção?
facilmente essa pessoa vai me responder que sim. E poucas pessoas vão saber exatamente o que é uma emoção. Porque a maioria das pessoas vai me definir uma emoção como emoção é aquilo que eu sinto. E aí, gente, se você for no médico e no médico ortopedista e o médico bater com um martelinho no seu joelho, você vai ter um reflexo patelar, porque você sentiu a batida daquele martelinho no seu joelho. Então, a emoção não é tudo que você sente. Uma emoção é algo muito mais complexo. Imagina você que está, de repente, numa praia, você chegou numa praia num dia quente, e aí você começa a entrar, você entra no mar, vai se refrescar, tá um dia gostoso, de repente você começa a entrar um pouquinho mais profundo e passa por você, vamos fazer uma historinha aqui imaginária, passa por você a sombra de algo que te parece um tubarão. É muito interessante a gente notar o que acontece no corpo quando a informação tubarão entra no cérebro. Quando essa informação chega no cérebro, o cérebro desencadeia uma série de reações que vão desde taquicardia, sudorese, mãos frias, o nosso intestino, se estiver cheio, para de peristaltar. Então, se ele estiver cheio, provavelmente eu vou ter vontade de soltar o intestino. Se eu tiver com a bexiga cheia, também vou soltar. O nosso estômago para de produzir ácido gástrico. Eu começo então a ter uma série de reações no meu corpo, tremor, às vezes sensação até de desmaio. E quanto tempo tudo isso dura, Luciana? Tudo isso dura uma fração de segundos. E isso, pessoal, é uma emoção. Uma emoção, ela é esse conjunto. A emoção foi criada, ela existe na gente como uma reação em cadeia. O nosso cérebro, ele é biocomputacional, ou seja, ele é criado assim, ele funciona assim como um computador para preparar a gente para a ação. Então, uma emoção, ela existe, ela pode ser positiva ou não, mas ela existe para preparar a gente para a ação, tá? Assim acontece também quando de repente você está no trânsito e o carro quase bate, mas não bate. Todo esse sistema seu, ele é acionado. Em fração de segundo, você tem então taquicardia, mãos trêmulas, sudorese às vezes, começa depois a se sentir enjoado. Então, é todo esse sistema que te prepara para uma ação e ele é todo complexo. Assim acontece também no caso da ansiedade. O que acontece na ansiedade? O teu cérebro, ele está preparado para lutar diante de um inimigo. A ansiedade, ela localiza esse inimigo no meio externo como se fosse, imagina você como se você fosse uma casa cheia de alarmes. Um dia passa um mosquitinho e o alarme da casa inteira começa a ser disparado. Isso é ansiedade. Não entrou ladrão, ninguém chutou a porta, você não ouviu nada, não aconteceu nada, foi só um mosquitinho que passou. E o teu sistema inteiro se prepara. Quem é ansioso aqui sabe. Normalmente as crises de ansiedade acontecem nos momentos mais impensados. Não é quando você está de repente ali numa reunião estressante, não é quando você está em uma situação esperada de perigo, é quando você está numa festa, está na sala da sua casa, está dormindo. Muito comum as pessoas terem crises de ansiedade durante a noite, tá, pessoal? Então você está dormindo e aí a pessoa acorda no meio da noite e de novo
com todas essas reações. Tô em casa, acabei de chegar do trabalho, sentei no sofá para tomar um banho, tá super gostoso aqui, tô relaxadona e de repente eu começo a sentir, tem muita gente que me relata assim, nossa, eu sinto uma coisa quente, parece que vai subindo, começa pelos meus pés ou começa uma pressão no meu peito aqui, o meu corpo inteiro parece que começa a ficar esquisito. Aí eu sinto o meu coração, parece que ele faz assim, bum, de uma vez só. E a partir daquela primeira batida, eu nunca mais sou a mesma pessoa. Eu não respiro direito. Tem muita gente que me fala, inclusive, que coloca um espelhinho aqui debaixo do nariz porque acha que não está respirando. Aí quer ver se começa a embaçar o espelho para ver se está respirando. Então, existe uma sensação durante a ansiedade que de fato a pessoa tem quase certeza absoluta que vai morrer. A pessoa não consegue mais entender a vida daquele jeito. Ela fala, meu Deus, eu vou ficar aqui para sempre. Isso daqui nunca vai passar. Então, por que eu comecei a falar para vocês sobre a inteligência emocional? Porque a gente nunca vai controlar uma emoção. A ansiedade, ela é muito importante para a nossa vida, só que a gente tem os graus mais elevados que se tornam patológicos. E a gente tem a ansiedade que é considerada normal e esperada, porque é aquela sensação, vamos pensar na ansiedade normal. A ansiedade esperada para um ser humano é aquela que de repente você tem um trabalho de faculdade ou do seu escritório para entregar e é aquela urgência que te dá de, opa, pera lá, a gente precisa preparar esse trabalho, a gente precisa, nós precisamos acordar hoje mais cedo porque precisa cumprir todas essas tarefas que foram delegadas e que ficaram de ontem para hoje. Então, é aquilo que te faz ter responsabilidade pelas suas tarefas e pelas suas urgências diárias, sejam do trabalho, dos estudos, dentro de casa, é aquilo que te move à ação também. Isso você nunca vai controlar, tá? Uma pessoa que tem zero ansiedade é uma pessoa que também está patológica. Então, a gente precisa ter esse impulso aí todos os dias para conseguir viver. Lu, quando que uma ansiedade se torna patológica? Quando essa sensação ela começa a me trazer essa reação em cadeia que eu falei agora há pouco e que eu começo a me descontrolar frente a toda essa gama de sensações que eu não consigo mais viver. Então, eu começo assim, a me isolar. Eu começo a repensar se vale a pena continuar naquele emprego. Eu começo a ter vergonha do que as pessoas vão pensar caso eu tenha uma crise, porque eu tenho medo da próxima crise. Essa ansiedade, de repente, ela já faz te acordar à noite por tantas vezes. Por tantas vezes a pessoa vai para o pronto-socorro, que ela é até conhecida, até chamada pelo nome lá no pronto-socorro. É aquela que acha que tem gastrite, está vindo aqui fazer a endoscopia pela 10ª vez. É aquela que acha que tem um problema no intestino, veio aqui fazer um outro ultrassom. Enfim, pessoas que vão fazer exame de, eu quero fazer uma tomo para saber se não tenho nada na cabeça. Eu sinto qualquer desconforto no pescoço, aqui na garganta, eu vou lá para ver se eu não tenho nada. E aí começa a pensar que os médicos, eles não descobriram ainda a causa do que você tem, que às vezes você tem alguma coisa que nem a medicina descobriu. Isso é ansiedade. Ansiedade é aquele aperto que te dá o dia inteiro, ou porque ela chegou, ou por medo que ela esteja chegando a qualquer tempo, a qualquer hora. Ansiedade é você não conseguir mais ter amigos porque você tem medo do que vão achar de você. É você não ter mais convívio social. É você achar que a sua vida vai ser daqui pra frente dessa maneira mesmo, que não tem mais jeito. É você sentir que o choro chega sem pedir licença e te controla e te consome. E que só faz você se esconder. Então, pessoal, a gente não vai
controlar uma emoção, mas com inteligência emocional a gente vai controlar os nossos comportamentos frente àquelas reações emocionais, aquela emoção. E a partir do comportamento que a gente consegue então monitorar, gerir, a gente consegue ter uma diminuição desses sintomas que são tão nocivos, tão maldosos e que judiam tanto da gente, tá? Então, aprender a se conhecer, por isso que eu sempre bato na tecla do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma preciosidade, porque você sabe exatamente aonde você está, o que você quer, aonde você quer chegar. E aí eu sempre faço uma pergunta. Você verificou, você checou a realidade do que você está sentindo, do que você está pensando? Porque muitas vezes a ansiedade, ela traz para você a certeza de um futuro tão catastrófico que pode não ser real. Eu vou te dizer que na maioria das vezes nem é real. Pode ser que aquilo nem aconteça, tá bom? Só na sua cabeça. Mas ainda assim a gente tem que respeitar. Porque quanto mais você luta com esse sentimento, pior ele fica. Eu vou te contar uma coisa que também ninguém te contou. Assim como a inteligência emocional, a gente tem uma coisinha muito legal que a gente procura a todo tempo nutrir durante as crises de ansiedade ou para elas não chegarem, que é o autocontrole. Só que autocontrole, ele não é infinito. Autocontrole é uma habilidade que quanto mais você usa, vamos imaginar que o autocontrole é como se fosse assim, a bateria de um celular. E que você acorda com essa bateria cheinha de manhã. Quanto mais você usa esse autocontrole, mais ele vai diminuindo. É igual usar essa bateria. Então, pessoal, é assim, se você se controlou muito durante o dia inteiro, a tendência é que no final do dia o seu autocontrole, a sua capacidade para autocontrole esteja diminuída. É por isso muitas vezes, olha que explicação tão interessante, é por isso muitas vezes que pessoas que fazem dietas muito restritivas, quando chegam à noite, aquela hora que relaxa, que chega em casa, é a hora que fura a dieta. Por quê? Porque já se controlou pra caramba durante o dia, não fez uma reeducação alimentar adequada e quando chega à noite, como o autocontrole está lá no pé, não consegue controlar a dieta. Assim também é a crise de ansiedade. Você fica controla, só que você não entendeu quem é você não entendeu seus comportamentos, não entendeu os desencadeadores, nem os gatilhos, e aí a tendência é, quando chega a noite, você dá aquela relaxada e aí vem a crise. Faz algum sentido isso para vocês, pessoal? Eu tô aqui olhando, tô vendo que vocês estão muito quietinhos, não estão fazendo muitas perguntas. Podem fazer perguntas, tá, pessoal? Que a live de hoje, assim como todas as outras, é uma live para vocês. Então aproveitem, eu já falei bastante e eu quero deixar esse espaço também para vocês perguntarem suas dúvidas. Aproveitem. No final da nossa live, ou do meio para o final, então, eu vou falar algumas dicas para a gente lidar com essa ansiedade. É muito importante, então, a gente entender que a inteligência emocional compreende habilidades de autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos. Hipocondria, Gilberto. Hipocondria, ela está contida também na ansiedade. É tão interessante falar disso. Hipocondria são aquelas pessoas que têm a vulgarmente chamada mania de doença, né? Então as pessoas encontram razões, encontram motivos para se preocupar se não estão sendo contaminadas, se não tem alguma doença que ninguém encontrou, se não tem
de repente algum perigo que pode acarretar a perda da saúde delas. A hipocondria, hoje em dia, está muito comum, tá, pessoal? Porque a gente está vivendo um momento de crise. Então, todos os nossos ânimos ficam muito exacerbados. A nossa impaciência tem imperado muito, tanto com os outros quanto com a gente mesmo. Então, é muito comum que as pessoas desenvolvam alguns tipos de reação, alguns tipos de patologias ou psicopatologias em decorrência de má alimentação, falta de sono, falta de prática de exercícios físicos. Uma delas também pode ser essa preocupação excessiva aí com a contaminação, com doenças. A pessoa fica preocupada demais, já faz um estoque de remédios em casa, fica sempre preparada para o pior. Pensa um pouquinho sobre tudo que eu falei até agora. Se eu entro num estado emocional onde eu me deixo ser controlada pelas emoções, naturalmente, tudo que vier de fora, eu vou perder um pouquinho o filtro. Então, eu vou ficar preocupada assim, cada pessoa que me diz a respeito de alguém que adoeceu, alguém que faleceu, alguém que, sei lá, tá tomando um remédio X ou Y, a gente naturalmente vai ficar mais antenado e acaba absorvendo sem ter filtros. Então, é o que eu sempre falo, vamos checar a realidade. Isso está acontecendo agora? O que está acontecendo aqui comigo? Vamos pesquisar. Vamos então ouvir a respeito disso. Nos informar a respeito de todas as nossas dúvidas, ao invés de apenas a gente absorver e sair propagando por aí. Porque a gente corre o grande risco de passar uma informação errada para uma outra pessoa ou mesmo nos prejudicar. Tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Fala um pouco mais sobre esse desconforto na garganta. Nasceu uma íngua no meu pescoço, fui ao médico, ele falou que não é nada. Enfim, como você falou, fiquei insegura. Faço tratamento de ansiedade há 1 ano. Pessoal, é assim. Deixa eu voltar aqui para ficar com as perguntas. Vocês estão me vendo direitinho? Eu não sei voltar. Bom, é muito comum isso daí, Winnie, que você falou, a pessoa chegar então no hospital com algum desconforto na garganta, ou na cabeça, ou no estômago. E então ela chegar no médico e procurar ajuda para essa sensação ruim que ela está tendo, né? Entretanto, a ansiedade, ela tem alguns sintomas, ela tem algumas sensações que a gente tem e que às vezes acontecem algumas situações tão ruins que a gente chega no hospital e o médico fala, olha, então, isso daí não é ansiedade, embora a gente tenha a sensação de um nó na garganta tão grande que parece que nada vai sair dali. Fica engolindo o dia inteiro, fica salivando o dia inteiro, toma água o dia inteiro para ver se aquilo passa, faz gargarejo, faz um monte de coisa, vai fazer endoscopia e descobre que não é nada. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. É tão interessante que assim, a sensação física, ela é presente, ela é real e ela precisa ser respeitada, porque senão isso vai piorar. É como eu falei no começo da nossa live, a ansiedade, ela precisa de respeito. Então, Winnie, se o seu médico te disse que você não tem nada e você quiser, por exemplo, procurar uma segunda opinião, procure. Mas, igual você está me falando aqui, que você faz tratamento de ansiedade há 1 ano, é importante você procurar ou sua psicóloga ou o seu médico, entender o que está acontecendo com você, entender como é que está a avaliação que eles fazem do seu quadro, mas
Se você já foi no médico e ele constatou que é tão ruim falar isso, gente, mas os médicos eles falam pra gente, olha, não é nada, viu? Isso daí é só ansiedade. Como se a ansiedade fosse só, né? Ansiedade não é só, ansiedade é muita coisa. Tem uma série de repercussões, igual eu falei, tá? Então, ansiedade não é só. Você tem, então, de repente, na avaliação do seu médico, você tem a ansiedade. Mas, para melhorar, então, esse sintoma físico, se você já está tratando essa ansiedade, é importante, se você não está fazendo terapia, comece a fazer. Muitos dos nós na nossa garganta, eles vêm de palavras não faladas, tá? Até eu fiz uma live outro dia que eu falei que tem muitos nós dentro da gente. Tem nó dentro de mim, tem nó dentro de vocês aí que estão me vendo. E muitas vezes, pessoal, esses nós, eles são muito fortes e muito difíceis de desatar. Eu sei que tem um nó dentro de você. Às vezes ele dói, às vezes ele só incomoda, às vezes a gente só sente esse nó. E a gente vai vivendo a vida, ignorando, fingindo que esse nó nem tá lá. Mas ele tá lá, tem um nó dentro de você. E ele só vai sair a hora que você conseguir falar sobre ele. A hora que você conseguir, da mesma maneira que você quer ser ouvida, quer ser respeitada, quer ser validada pelo seu médico, ele só vai sair a hora que você respeitá-lo, a hora que você olhar para esse nó, olhar para essa dor, olhar para toda essa questão, essa problemática e entender o que ele significa, o que essa dor significa, por que ele está lá e porque até agora ele ainda não foi embora, viu? Eu espero que eu tenha respondido. Vamos lá. Deixa eu ouvir aqui vocês, o que vocês estão falando. Lu, como lidar com a situação de estar em crise de ansiedade, querer pedir ajuda e ter o julgamento das pessoas, dizer que é frescura, etc., por causa dessas situações? Catiana, linda, as pessoas sempre vão fazer julgamentos, infelizmente. Você sabe por quê? Porque é muito mais fácil eu apontar o meu dedinho para o outro e esquecer que eu tenho outros 3 apontados para mim. Essa situação de pandemia, essa situação de isolamento, ela foi muito interessante pelo seguinte: ela obrigou a gente a entrar em contato com a pessoa que a gente menos conhece, que somos nós mesmos. E daí nós fomos obrigados a lidar com os nossos invisíveis. A gente foi obrigado a tirar aquela sujeirinha debaixo do tapete que a gente colocou por tanto tempo e a gente teve que lidar com ela assim. Então tem muita gente que ficou mais ansiosa. Tiveram relacionamentos de amizade, relacionamentos de namoro, até mesmo de casamento que se romperam, ou por impaciência, ou porque as pessoas não conseguiram lidar com as próprias questões internas, acabaram extravasando e levando para onde não deviam, ou porque perceberam que realmente aquilo não dava para elas mesmas. Só que, Catiana, e todo mundo que está me ouvindo aqui, é assim, infelizmente, todo mundo tem um julgamento a fazer, ou porque você tá bonita, ou porque você tá feia, ou porque tá malhando de mais ou de menos, ou porque engordou, ou porque tá magra, enfim. Todo mundo gosta de falar da vida alheia, infelizmente. Senão não tinha tanto Ibope e reality show, né? Se as pessoas não gostassem da vida alheia, não gostassem de dar opinião, não tinha reality show. Porque todo mundo tanto faz. Eu quero cuidar da minha vida, eu tô nem aí pra vida do outro. Mentira, tá? Só que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente toca em outra vida. É por isso que a psicologia é quase sagrada, porque a gente toca em outra vida, a gente toca em outra alma, né? Um psicólogo é aquele que toca a alminha do outro, que toca o invisível do outro, então tem que ser tudo com muito cuidado. Tem que colocar no colo,
às vezes até para dar uma bronquinha, né? Porque a gente não vai na terapia só para ouvir o que quer, a gente ouve também o que não quer. Então a gente às vezes ouve bronca, mas é tudo com muito cuidado. Então, pensa um pouquinho se você precisa mesmo contar para o outro sobre o que você está sentindo, contar para o outro o que você está passando, a não ser que não tenha outro jeito. Mas se tiver uma outra forma, procura alguém que você sabe que te respeita, que não te julga, que olha para você com carinho. Pode ser uma psicóloga, um psicólogo, pode ser uma amiga, pode ser um parente. Mas procura filtrar, procura ter um pouquinho mais de critério para quem você conta a respeito do que se passa dentro do teu coração. Porque isso é sagrado demais, não é para ficar, né, contando aos quatro ventos. Entendeu? Não sei se eu te respondi. Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando. Catiana falando que tem medo. E o medo consome, faz não querer mais pedir ajuda. Exatamente. Né? A gente fica com medo de ser julgada, a gente fica com medo do que o outro vai falar. Mas eu tenho certeza que você sabe, quem pode te ouvir sem te julgar. Né? É só pensar um pouquinho, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que mais vocês estão falando? Pri, sua linda, você tá aqui me vendo. Pessoal, aproveitem então para fazer as suas perguntas. Eu tô respondendo as perguntinhas de vocês? Eu quero aproveitar, enquanto vocês não fazem perguntas, então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas que eu deixei tudo anotadinho aqui. Algumas dicas de como lidar com a ansiedade quando você tiver ali um momento de crise. A dica número 1 para lidar com essas crises de ansiedade é, isso eu já falei várias vezes, vou falar de novo. Olha o Edu me controlando aí. Tá vendo? Para quem não sabe, o Edu, meu marido, ele fica controlando o reloginho para eu parar a live. Vou falar rapidinho. A primeira dica é respiração. Respiração é algo que as pessoas não dão o devido valor. Aliás, não dão valor nenhum, infelizmente. Só que a respiração, quando ela é feita de forma correta para a ansiedade, com esse propósito, ela então equilibra as taxas do nosso sangue, as taxas metabólicas, e a gente consegue então entrar num estado de relaxamento. Como é essa respiração? Normalmente, quando tem crise de ansiedade ou a pessoa ansiosa, ela respira muito curto, ela hiperventila e nem percebe. A sensação que uma pessoa tem na crise de ansiedade é que ela não está respirando, que ela vai parar de respirar, que tem alguma coisa muito ruim acontecendo. Mas na verdade o que está acontecendo é que ela está hiperventilando. E quando a gente hiperventila, quando a gente respira muito rápido, a tendência é que eu tenha algumas reações como mãos frias, às vezes eu tenho sensação de formigamento ou nas mãos ou nos pés. Existem pessoas que começam a ter o que a gente chama de síndrome de Trousseau, que então começa as extremidades de tão pouca oxigenação, elas começam a fazer assim, ó, tá vendo? Elas começam a se contrair, fazer assim, a pessoa fica num estado assim de contração muscular também, tá? Então, como resolve isso? Respirando. Se tem alguém aqui nessa live que passa por isso, ou que tem alguém, algum parente, mora junto com alguém que tem ansiedade, então vá pertinho dessa pessoa e comece a fazer respiração profunda. Normalmente, a nossa respiração, ela é muito feita aqui, ó, no peito. Então, a gente traz todo o ar pro peito, então fica respirando muito com o peito. O interessante da respiração para aliviar as crises é a respiração diafragmática. Como que eu faço isso, Luciana? Põe uma mão no peito, põe uma mão no estômago, não vai dar para aparecer aqui na live, não vai dar. Põe uma mão no peito, uma mão no estômago e começa a fazer respirações com a intenção de inflar o seu estômago, tá? A barriga. Faz 4 vezes, respira e assopra até o final.
Respira, infla o seu estômago e assopra até aliviar até o final. Ai, quantas vezes dá para fazer? Quantas vezes você quiser. Só não faz muito essa técnica aí depois do almoço, tá? Que não vai ser muito bom. Lu, sintoma de sensação de desmaio é ansiedade? Sim, por hiperventilação sim, tá? É bem comum. Deixa eu ver aqui, que mais que você está... Ângela, iniciei o tratamento para ansiedade com psiquiatra por conta da fibromialgia e me afastei de muita gente por causa da antipatia das pessoas. É, exatamente, até porque ninguém entende, ninguém quer entender, né? As pessoas acham que é fácil, acham que é frescura, acham que qualquer coisa que você fizer vai surtir efeito, que isso daí não é nada, respira que passa. Não é. Além da respiração, tem uma série de outras dicas que eu vou te dar. Pessoal, inteligência emocional é a palavra de ordem aqui, tá? Você se conhecer, saber se autogerir, conseguir então ter uma consciência social e gerir relacionamentos é fundamental pro teu sucesso emocional e até na vida relacional aí também, tá bom? Dica número 2. Ei, Roberta, linda, maravilhosa. Dica número 2, eu chamo de resposta de relaxamento. É a quebra no modo de pensar diário, ou seja, é o que a gente está falando aqui até agora. A gente faz o seguinte, eu sempre peço para os pacientes que estão ansiosos focarem no agora, porque quem é ansioso, gente, nunca está no presente. Garanto, se tem gente ansiosa aqui nessa live, tá pensando no depois da live, se não jantou, tá pensando na janta, tá ali pensando o que vai fazer no dia seguinte, o que vai falar para fulano, o que vai fazer depois, não tá nem presente na live. Perdeu um monte de coisa, não é verdade? E a gente faz isso no nosso dia e a gente nem percebe. E não é porque a gente quer, é porque a cabecinha vai sozinha, vai pensando ali, quando a gente percebe já foi. Então, uma técnica muito legal é a tão falada mindfulness, ou seja, atenção plena, atenção no presente. Então, se você está aqui nessa live, presta atenção nessa live. É tão difícil fazer isso, tão fácil falar, mas é difícil fazer. Quando você estiver tomando banho, pensa no teu banho. Quanta gente me fala assim, esqueci, eu não sei se eu passei sabonete aqui, se eu passei ali, eu não sei. Será que eu lavei o cabelo? Deixa eu repetir tudo de novo. A pessoa não entende, não percebe todos os processos diários e ela acaba se perdendo. Então, quando você estiver fazendo qualquer atividade no seu dia, esteja presente. Quanta gente come em pé, não sabe nem o que comeu, sai aí catando cada coisa que dá, quando vê, já passou a hora de almoço, você nem lembra o que comeu. Esteja presente em todos os seus processos. Isso é super importante. Por quê? Porque numa crise de ansiedade, o principal, e é que eu sempre falo para as pessoas, é assim, conta para você o que está acontecendo agora, só nesse momento. Então agora, o que tem agora? Tem você, não sei o que está acontecendo aí em volta, se você está numa sala, num quarto, enfim, e tem eu aqui desse outro lado. Foca nisso. Mas eu tô com medo que aconteça. Tá, mas e agora? O que está acontecendo agora? Só nesse momento. Faz essa técnica de respiração que eu te falei. Traz para o presente. Tem um monte de paciente meu que eu falo assim, faz meditação guiada. E eu mesma, Luciana, tinha uma dificuldade imensa de fazer meditação, que eu achava, para falar bem da verdade, chato demais. Achava muito chato. Só que daí eu baixei aplicativos de meditação, que eu adoro, recomendo para os meus pacientes e dá super certo. Meditação guiada é super legal porque você tem 5 minutos de meditação, 7, 10, quando é muito é 15, e você tem 2 estímulos, que é o da pessoa que está narrando a meditação e mais a musiquinha que você escolhe lá colocar de fundo. Então a tendência é você, naquele momento, você ter atenção plena nesse processo. E a meditação é comprovada cientificamente que reduz, sim,
os níveis de estresse e ansiedade. Então pratique, gente. Se você quiser dica de aplicativo, app de meditação, depois me pede que eu passo, tá bom? Viver o agora, Roberta, é isso aí, viver o agora. Bom, vamos lá, e o Mindfulness? Então é assim, tem muita gente, eu vou dar só 2 dicas, eu anotei 5, mas eu vou dar 2 porque senão vai passar muito do nosso horário. Aí depois eu faço outra live falando das outras, tá? Prometo. Mindfulness. Lembra, todo mundo tem uma palavra... Ah, eu falo um negócio tão engraçado agora, vocês vão ver. Uma palavra, ou um som, ou uma frase que te traga calma. Ai, Lu, eu não tenho nenhuma frase que me traz calma, eu não tenho nenhuma palavra que me traz calma. Tem uma meditação que eu ouvi outro dia, pessoal, que falava assim, fale gota de orvalho. Eu achei tão engraçado. Eu tentei fazer isso, deu super certo. A pessoa fica gota de orvalho, gota de orvalho, gota... Tem um negócio neutro, gota de orvalho. Da onde que surgiu essa palavra? Eu não sei. Tô passando para vocês. Deu certo para mim, então aí, gota de orvalho. Quem não tiver uma frase, uma palavra, qualquer coisa, pega essa daí de dica, tá? O que você vai fazer no passo 2? Vai sentar confortavelmente, fecha os olhos. Se você não conseguir fechar o olho, ficar assim olhando, não vai dar muito certo. Então senta, garante que por pelo menos 10 minutos nenhuma criatura da tua casa vai te chamar, tá? Fica quietinha ali, né? Segura a ondinha. Começa a respirar devagar e repete essa frase mantra, tá? Para quem não conseguir fazer a meditação guiada, repete a bendita da frase mantra lá, tá? E foca na inspiração e na expiração, ou seja, na sua respiração. Quando você inspirar, você enche seu pulmão de ar. Na hora que você expirar, você fala a frase mágica lá sua, tá? Isso daí é uma dica da terapia cognitivo-comportamental. Eu particularmente prefiro a meditação guiada, mas eu tô passando essa para quem não conseguir fazer a meditação. Isso pode ser praticado 2 vezes ao dia por 10 minutos, e aí, muito importante, 10 a 20 minutos. Eu não gosto de 20 não, eu gosto de 10, tá? Quando terminar essa prática aí, de falar essa frase, ou mesmo de meditar, vou deixar bem claro aqui que eu prefiro meditação guiada. Ó a Ângela falando que faz meditação para dormir. É maravilhoso, tá? Maravilhoso, Ângela, perfeito, tô super orgulhosa de você. Faça meditação sim para dormir. Tem um aplicativo que eu uso que tem tanta meditação para dormir, eu nunca consigo chegar no final de nenhuma meditação, que eu durmo antes. Então é perfeito, recomendo, tá? E mindfulness durante o dia que dá super certo. Quando você termina de meditar ou termina ali de falar essa frasezinha mágica que você escolheu, de repente, fica quietinho, não sai andando, não sai correndo por aí, fazendo atropeladamente todas as coisas da sua vida. Segura um pouquinho, por uns minutos, depois você sai para fazer o que você tiver que fazer na vida, tá? Isso vai reduzir muito a sua ansiedade, porque você vai contar para o teu cérebro, você vai abrir o que eu chamo de janela inconsciente, né? O teu cérebro abre uma janelinha como se acordasse ali um personagem e falasse, opa, tem uma chance aqui da gente se acalmar desse jeito, quem sabe, né? Não precisa ser só ansiedade, não precisa ficar preocupado só com o futuro, dá para ficar aí de um outro jeito mais legal, focado no presente. Essa janela é super importante, tá bom? Ah, o Edu já tá passando aqui, Meditopia. Deixa eu ver. Que aplicativo é esse? Meditopia. A Roberta, linda, preciso praticar meditação. Meditação mais vezes, a impaciência me prejudica. Pois é, a meditação, esse aplicativo que o Edu já passou, que se chama Meditopia, que é o que eu uso, que é o que ele usa também, eu gosto muito, né? E ele tem meditações bem curtinhas e ele ajuda muito nessas questões. Eu, repito, eu não conseguia meditar, eu, Luciana, só estou recomendando para vocês porque deu certo comigo. Eu não conseguia meditar, achava assim mega chato, eu queria tacar o celular longe cada vez que eu colocava aquela musiquinha, ficar meditando, odiava.
E aí, quando eu descobri a meditação guiada, para poder passar para vocês, quando eu descobri esse aplicativo, achei fantástico, recomendei para todos os meus pacientes depois de ter aplicado em mim e dá super certo, tá, pessoal? É isso aí, olha, Ângela, que linda! Meditopia. Mili, usa esse Meditopia. Qualquer coisa você me chama no direct, tá bom? Baixa sim, Robertinha linda, baixa Meditopia, tá? Pessoal, ó, eu não vou mentir pra vocês. Tem mais 3 dicas pra dar, mas a gente não tem tempo. Vamos combinar o seguinte? Semana que vem, na quarta-feira, às 8h30, 20h30, a gente pode fazer um Ansiedade parte 2. O que vocês acham? Eu falo um pouquinho mais sobre Mindfulness, falo mais um pouquinho para vocês sobre inteligência emocional e a gente fala sobre essas outras 3 técnicas para a gente, então, lidar com essa ansiedade. Pode ser, pessoal? Dario. Luiz e Rei também? Olha aí, pessoal, a Ângela falando que faz a Luiz e Rei. Aonde você pega a meditação da Luiz e Rei? É no YouTube, Ângela? Fala pra gente. Então, ó, pessoal, vou deixar super combinado aqui. Semana que vem, eu não vou nem botar, então, a caixinha de perguntas no meu Instagram. Todo mundo já sabe. Eu só vou colocar lá, ó, conforme combinado, live número 2 de ansiedade com as 3 últimas dicas. Última tem tanta dica, mas assim, eu anotei essas 5, faltam as 3. Beleza? Pessoal, então, foi maravilhosa a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct. Lá no meu... Como é que é o nome daquilo? Na bio do Instagram tem o contato de WhatsApp também, tá? Então é só vocês me chamarem qualquer coisinha que eu tô lá para acolher os coraçõezinhos de vocês, tá bom? Pri, maravilhosa, Beto, Roberta, que saudade, Valéria, Ângela, Catiana, Mili, lindos, Edu, te amo, lindo, que tá aqui na minha live, o Dario, todo mundo que participou, todo mundo. Se eu esqueci algum nome aqui, sintam-se beijados, abraçados, tá bom, pessoal? Obrigada, meus amores. Então, ó, até quarta que vem com Ansiedade parte 2, tá bom? Um beijo a todos vocês e até quarta. Tchau, meus amores.